Porque quando Deus Ele nerfou ele. cria Adão e Eva, ele também cria algo tão tentador pra começar a ter pecado. Uhum. Nossa, ótima pergunta, tá? Muito boa pergunta. E reparem que é uma pergunta bem objetiva, né? Que ele criou esse fruto proibido. Eu vou responder colocando uma outra pergunta para introduzir a resposta. Parece até o Chaves, né? O Chaves fala assim, ó. Você não sabe que só um burro responde a pergunta com outra pergunta? Eu não tô chamando o Rodrigo de burro, não, tá? Eu só tô lembrando o Chaves. Quem pagou o maior preço disso? Ih! Nós? Não ele. Ah! Parece até que o Rodrigo Silva não leu a Bíblia, né? Parece até que ele não leu a Bíblia. Porque assim, galera, é muito simples. Quando Adão e Eva pecam, Deus faz com que o homem agora tenha que trabalhar. O homem e a mulher agora tem que pagar, né? Tem que fazer sacrifício lá pelo pecado. Isso aí só lá no povo judeu, né? Porque os índios, ninguém fazia isso. Os índios continuavam andando pelado. Os índios não faziam sacrifício, né? Etc, etc, etc. Mas aquele povo lá na mitologia, tá, galera? No mundo real, não. No mundo real, o pessoal seguia a sua vida normal. E foi os políticos que introduziram essas coisas aí pro povo com essa mitologia, tá? Então vamos esclarecer as coisas aqui. Mas eles tiveram que, segundo o mito, né? Se vestir agora, porque eles estavam com vergonha, né? Esqueceram de falar pros índios. Tinha que fazer sacrifício, né? O povo agora era culpado, então as autoridades podiam impor sobre eles a sua vontade com esse mito aí. E a mulher agora sentiria dor no parto e eles morreriam, né? É complicado, né? E eles não tiveram acesso à árvore da vida que daria a imortalidade para eles. Então parece que o Rodrigo Silva não leu a Bíblia, né? Quem pagou foi ele. Ah, não. Adão e Eva pagaram e a humanidade pagou com eles, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Quando Deus criou os seres humanos, ele criou os seres humanos livres. Então, se os seres humanos eram livres, então por que Jesus já estava crucificado desde a fundação do mundo, segundo Apocalipse 13? Aqui, ó. E adoraram, né, todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, repara só, já tem um livro da vida onde o nome das pessoas já estavam escrito, tá? Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, cadê a escolha aí de Adão e Eva? A inteligência artificial é muito legal. Mas eu não queria dormir com uma mulher de inteligência artificial. Não. Você entendeu? Pode ser uma foto chopada, mas eu prefiro o ao vivo do que a foto. Sim. Tá certo? Se Deus criasse um monte de iPhones ou Samsung, É o quê? a gente ia obedecer o que Deus queria. O meu telefone aqui, se eu quiser agora aqui tirar uma foto de vocês, eu tiro, ele me obedece. Você entendeu? Se eu quiser ligar a lanterna aqui, ó, ele ligou, ele me obedece. Só que ele não me ama. Hã? Ele só é projetado para aquilo. Então, para me amar, tem que ser mais do que uma coisa inteligente, tem que ser mais do que uma coisa programada, tem que ser uma coisa livre. Então, a partir do momento... Ué, mas não tem os eleitos? Já não tem os eleitos, os vasos de honra e os vasos de desonra que foram predestinados, né? Fabricados de antemão por Deus? Cara, Rodrigo, você tá lendo a Bíblia, cara? Vamos ler a Bíblia? Ó, Romanos 9. Porque não tendo eles nascido, ou seja, né? Eles não fizeram, não tendo feito bem ou mal, não tinham feito nenhum tipo de ação, eles nem tinham nascido ainda, ó. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição de quem? De Deus, ficasse firme, não por causa das obras. Ele ainda, isso aqui, ó, tá entre vírgulas, porque tá tendo uma explicação aqui, ó, não por causa das obras. Esse mais é uma adversativa. Adversativa em quê? Em relação às obras. Mas porque aquele que chama. Então você vê que isso aqui é uma predestinação que Deus está fazendo, ó. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Então isso aqui já é um propósito, um desígnio que Deus fez. Eles em nenhum momento tiveram escolha, já estavam predestinados. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. E ainda ele fala se Deus é injusto por isso. E aí bota aqui de maneira nenhuma, porque ele é o olheiro. Por acaso, o barro vai falar ao olheiro o que ele pode fazer ou não? Aí ele ainda dá o exemplo do faraó, né? Que a escritura, né, que para eles era os textos hebraicos, né, fala assim, ó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então você veja, em nenhum momento o faraó teve escolha. O faraó é predestinado. Aí vem a famosa metáfora do olheiro, né? Ó, ou não tem o olheiro
poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência o vaso da ira, preparados para a perdição? Quem preparou o vaso para a perdição? Deus, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Tá? Então Deus já preparou os vasos para a desonra, né, para a desobediência, e já predestinou, já programou os vasos para a honra, para a glória. Isso no mito bíblico, tá? Que no mundo real nada disso acontece, tá bom? Criou seres livres. Lembra que Deus não duela com seu próprio caráter, nem com a lógica? Não, aí tá faltando ler a Bíblia, né? Como assim ele não duela com a lógica e com o caráter dele? Deus está toda hora se arrependendo, matando os outros, matando inocente, né? Vamos lá, Jesus, se ele tem a consubstância com Deus, ele é Deus, então ele não pode haver contradição com Deus, né? Jesus fala para ter misericórdia, dar a outra face, amar as criancinhas, não é isso? Aí Deus, por exemplo, em Números 15, do 1 ao 3, diz para não ter misericórdia, para matar as crianças, matar os bebês recém-nascidos, matar os animais inocentes. Que é isso, cara? Isso não é contradição? Uma hora ele fala que pediu sacrifício, outra hora fala que não pediu sacrifício. Uma hora ele fala que não se arrepende, outra hora ele fala que se arrepende. Como assim Deus não duela com seu caráter? Entende como que é loucura isso? Complicado, hein, Rodrigo Silva? Deus assumiu um risco. Ele pode ser rejeitado. E ele poderia muito. Poderia. Desde o início da criação. Exatamente. Então, como eu falei, o meu celular não tem escolha. Isso tava no controle de Deus? Tava. Ele ser rejeitado ou não? Tava. De que maneira? Ele estava disposto a pagar o preço. Como eu falei. Pagar o preço. É tipo a pegadinha do malandro, né? Ele vai se sacrificar pra ele mesmo, só que não tem sacrifício nenhum, porque ele continua vivo. Entendeu? É pegadinha. O celular não rejeita o que eu falo. A Laura pode rejeitar. Sim. Mas é melhor tê-la no relacionamento que relacionar com o celular. Uhum. Então ele criou seres livres. Só que ele colocou leis no universo para organizar a vida desses seres livres. Okay. Tanto leis naturais, leis da física, como leis morais. Aonde que tá isso? Na Bíblia. Que Deus colocou as leis do universo. Isso aí você tá inventando. Não tem isso na Bíblia. Por exemplo, o Sol tem a sua órbita. O Sol não está ali para poder ficar... E a órbita do Sol, ela não é regular, né? Ela tem ali as suas variações. Assim como a órbita da Terra tem as suas variações. A Terra não está ali para ficar fazendo um quadrado. Tudo direitinho. Agora, quando essa lei de Deus foi quebrada, começou uma coisa no universo chamada morte. Ih, olha o caô. Então, se começou a morte ali, como é que Adão e Eva saberiam o que era morte? Quando ele fala, do dia que delas comeis, certamente morrereis. Se você falar que não tinha morte ali ainda, então você tem que explicar por que tinha a árvore da vida. Porque só poderia ser imortal quem comesse da árvore da vida, não é isso? Por isso que Adão e Eva são expulsos. Para ficar imortal, teria que comer o fruto da árvore da vida. Assim como os deuses que estavam ali com Deus. Porque se não tinha morte, quando Deus fala assim, ó, no dia que certamente delas comerem, certamente você chifruflas. Aí tu fala assim, porra, não entendi porra nenhuma. É a mesma coisa que aconteceria com Adão e Eva. Eles iriam entender que no dia que delas comer chifrúnfulas. O que você entendeu disso? Porra nenhuma. Entendeu como é que não faz sentido? Então havia morte. A morte dos animais, de outras pessoas, etc, etc, etc. Porque se não houvesse morte, eles não saberiam o que é morrer. No dia que eles comerem isso. Entendeu? Antes não existia? Não. A morte não fazia parte dos planos de E Deus. como que a gente ia viver no... Então, se não existia morte, por que tinha que comer do fruto da árvore da vida para ser imortal, cara? Como é que você explica isso? Um mundo onde não se morre as pessoas. Ia ter lugar para todo mundo? Sim. Como? Ó, só para você ter uma... Sim. Caralho, é foda, né, galera? Vai, beleza, vambora. noção. Nós temos duas maneiras de responder isso. Aí, pensa só. Se não tinha morte, eles tinham que comer pra quê? Né?
E Adão e Eva comiam. Se Adão e Eva comiam, então eles tinham um sistema digestivo. Então, se eles deixassem de comer, né, eles não obteriam nutrientes para sobreviver. Agora, se eles não precisassem comer, aí sim eles seriam imortais, né? Então não faz sentido. Aí imagina aí, o pessoal lá fazendo filho, e todo mundo imortal, todo mundo Highlander. Faz sentido pra você? Não faz, né? Uma delas, que o limite de crescimento de Deus seria encher a terra. Porque ele falou com Adão e Eva assim, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Alguns autores pensam, olha, encheu a terra, acabou. Toda vez A Terra é território, cara, não é planeta, não. É o território ali, tá falando da criação do povo de Israel. Ali é uma metáfora para a criação, a fundação do povo, velho. que vem essa passagem pra mim, aí na minha cabeça fica assim, de coração, vou falar de forma chula. Isso era incesto? De coração. Sim, mas não, de coração era. Era. No início, os primeiros filhos de Adão e Eva tiveram que casar com irmãos. E como é que não deu as mutações genéticas, né? Porque se você tem uma mutação genética hoje, essa mutação genética, pela lógica do mito, teria que estar em Adão e Eva, né? Então todos os descendentes teriam que ter esses problemas genéticos ali. Entende como é que trazer pro literal não faz sentido? Até porque a Eva é um clone do Adão. O Deus, ele pega o material do Adão para fazer a Eva. A Eva seria a primeira transexual do mundo. O que já não faz sentido, porque o homem, até a 6ª semana, ele é uma mulher. Aí depois que recebe o hormônio, tá? Tem um gene que é responsável para a aquisição desse hormônio, que aí vai crescer o clitóris, e o clitóris vai virar o pênis, a vagina vai fechar, vai dar origem ao saquinho, tanto que você tem uma costura lá, e o mamilo do homem, que é uma glândula mamária, ou seja, é o seio da mulher, vai parar de crescer. Por isso que a gente homem tem mamilo, tá? Então a gente se desenvolve para macho. Então essa história de que o homem veio da mulher nem faz sentido. De Adão e Eva. E deles dois, o mundo. Tem que ter um casamento incestuoso aí. Não só tinha Adão e Eva. Tanto que ali quando vai falar do Jardim do Éden, descrever o Jardim do Éden, ele descreve outros povos e outros territórios ao redor. É porque você tá na cabeça que Eretz é planeta, só que Eretz é território. Por isso que ele fala de outros locais. E por isso que ele especifica o rio Tigre, Eufrate, né? E os outros dois, porque ali tá falando da região da Mesopotâmia, que é onde eles estavam presos no cativeiro babilônico, tá? É por isso que eles replicam o mito que era oriundo daquela região. Tá ok? Então não faz sentido isso aí que você tá falando. Na verdade, o incesto se tornou problemático com o tempo, por isso Deus proibiu. Ah! No começo não era problemático não, né? Aí depois ele proíbe. Complicado isso aí. Complicado isso aí. Rapaz, é umas coisas que não dá pra entender, cara. Eu não sei como era a fisiologia adâmica. Era outra fisiologia, não era diferente. Devia ser realmente, né? Porque ele não teria que ter mitocôndria, porque mitocôndria vem da mãe, né? Ele não teria que ter mamilo. O saco dele tinha que ser liso, não ia ser uma vagina costurada, né? Teria que ser ia ser um alienígena, né? Ia ser uma parada doida. Nossa, Entendi. você entendeu? Então, nessa questão, quando a humanidade caiu em pecado e foi condenada à morte eterna, e quando eu digo... Ué, mas você falou que a humanidade, que Deus tinha pagado o preço. Só que a humanidade começou a morrer, não entendi. Então a humanidade pagou e Deus fez pegadinha. Condenada à morte eterna, eu vou explicar isso. Ah. Porque uma vez o Richard Dawkins, aquele famoso ateu, escreveu Deus um Delírio. Richard Dawkins falou assim, Deus é um manipulador, um marido ciumento, aquele que fala assim, ou fica comigo que não eu te mato. Mas é. Porque parece mesmo, quando você olha assim, Deus fala assim, parece não é. Se você ficar comigo, eu vou te amar e vou te trazer para o paraíso. Se você não quer, eu vou te jogar no inferno. Mas é exatamente isso. Não é que parece, não, é exatamente isso. E também tem nos 10 mandamentos. Não terás outro Deus além de mim. Se você tiver outros deuses além dele, é para você ser morto. Se alguém, por exemplo, Deuteronômio 13, a partir do 6, vai falar lá que se alguém, mesmo da sua família, seja seu filho, sua mulher, seja quem for, pegar e te levar para adorar outros deuses, essa pessoa você tem que ser o primeiro a matar ela. Entendeu? Então, realmente, é um Deus ciumento, é um Deus vingativo. É um Deus que é narcisista.
Não tem, parece feio, né? Não, parece não. É assim. O personagem bíblico tem esse caráter narcisista, egocêntrico, possessivo. É exatamente assim, Rodriguinho. Realmente, parece um namorado possessivo. Vou falar com ela, ou fica comigo, ou senão eu vou te matar. Isso é um bandido que faz um negócio desse. Então você está falando que seu Deus é um bandido. Se é um bandido que faz isso, você está falando, meu Deus é um bandido, porque o seu Deus faz isso. E se você falar que não, é porque você não leu a Bíblia. Não é possível. A comparação não é essa. Quando Deus fala para nós ficarmos nele, senão nós vamos morrer, seria algo semelhante à água dizendo para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer. Caralho. Então não tem anfíbio, né? Então não tem anfíbio, né? Então a evolução não aconteceu na cabeça dele, né? Os animais que saíram da água e vieram para a terra é o que, Rodrigo, na sua cabeça? Que deu origem aos anfíbios, que deram origem aos répteis para chegar até nós, seres humanos. A água não é um namorado possessivo. Se a água pudesse pensar, né? Sim. A água é o único meio do peixe viver, porque não existe vida de peixe fora d'água. O problema da galera que é literalista bíblico, né? Que fala da Bíblia, é que para eles evolução não existe, né? Aí eles esquecem da transição dos anfíbios e dos outros animais marinhos que vieram para a Terra, como as próprias plantas, né? Os insetos, né? Os tetrápodas, etc, etc, etc. Então na cabeça deles, aí a analogia não funciona para crente que não entende de evolução, né? Essa analogia funciona para quem tá preso no fixismo bíblico. Agora, se você estuda um pouquinho, você sabe que isso aí que eu tô falando não tem nada a ver. Complicado, né? Então se a água vira para o peixe e fala assim, peixe, não saia de mim, senão você vai morrer, a água não está sendo manipuladora, nem possessiva, nem arrogante, nem ciumenta. Mas o seu Deus, ele inclusive manda espíritos de mentira para manipular e fazer com que os outros façam aquilo que ele quer. Ele controla como ele controlou o faraó, assim como ele fez com os profetas de Acabe, assim como ele fez com a questão de Jonas, né? Assim como ele fez com Jacó e Esaú. Então, etc, etc, etc. Tem vários exemplos na Bíblia de seu Deus manipulando, controlando a vida das pessoas. Ele controla os reinos inimigos para atacar e destruir Israel. Ele que faz o controle ali, ele que dá a vitória. Ele que fere, ele que mata. Deus faz tudo isso na Bíblia. Deuteronômio 32, 39. Ele diz que ele que faz a pessoa nascer e ele que faz a pessoa morrer. Ele que faz a pessoa ser curada e ele que faz a pessoa ser ferida. Entendeu? Então, na Bíblia diz, Êxodo 4:11, eu crio o cego, o surdo e o mudo. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Né? Isaías 45:7. Eu crio as trevas e eu crio a luz. Eu crio o mal, né? Que aí você vai ter ali no manuscrito do Mar Morto a palavra que não é shalom, que é mais tov. Aí vai ter lá o vorei, que é o verbo bará, que é só usado para Deus, né? E você vai ter a questão do ra, que é o mal em si. Então ele faz o mal sim. Tá? Então tá faltando a leitura bíblica aí pro Rodrigo Silva. Complicado, hein? A água está sendo apenas lógica. Caralho, a água tá sendo lógica. Não tem lógica, cara. Não tem lógica nisso aí que você tá falando, filho. Da mesma maneira que a água diria para o peixe, viva em mim, senão você vai morrer, Deus diz para os seus filhos, fiquem em mim, senão vocês vão morrer, porque não existe vida fora de mim. Tipo Jó, né? Jó fez tudo que Deus mandou e mesmo assim teve a família toda destruída numa apostazinha que ele fez com Satanás. Teve a vida destruída, arrasada. Aí tem gente que vai falar assim, mas Deus deu tudo e deu pra ele depois, né, gente? Aí você esquece, né? Que você pode ter 20 filhos. Isso não vai apagar um filho seu que você perdeu. Uma pessoa querida que você perdeu, isso não apaga. Um filho nunca vai substituir o outro. Um filho é um filho. Entende? Aí é uma parada louca. Só que quando a humanidade rompeu com Deus, ela escolheu a morte. E como Deus ficou quando ele viu a morte? Arrasado. E aí... ele ficou arrasado, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá e matou mais ainda. Que ele mandou o dilúvio, né? Aí matou a humanidade inteira de novo. Aí o que ele fez depois? Mandou destruir Sodoma e Gomorra, porque ele não gosta de matar, né? E aí ele vive matando, porque ele não gosta de morte. É a Bíblia inteira, Deus chacinando, Deus matando.
Aí porque ele não gosta, porque ele ficou arrasado com a morte. Aí ele mata porque ele se sente culpado, né? Pode dar uma segunda chance Resetar. disso de novo. É tipo assim, ó. Errar. Resetar. Tchum, vamos de novo, mais uma. Pra ver se Eva e Adão vão... Poderia. Se ele não fosse coerente com o caráter dele. De novo isso, cara. De novo essa loucura. Não tem coerência no caráter de Deus nenhum, não, cara. Deus é incoerente. Deus, ele fala que vai fazer uma coisa e depois faz outra, né? Os planos dele falham, né? Ele falhou ali no Jardim do Éden, falhou ali no dilúvio, porque tudo aquilo ali não é história literal. Todas aquelas passagens são contos, né? Que estão ali relembrando a saída do povo do cativeiro babilônico, vindo para a terra e trazendo leis ali que vão ser usadas pelo grupo político para exercer controle sobre o povo. É isso. Aí quer ficar ali, vamos literalizar a Bíblia. Pô, aí é complicado, né? É Deusão, né? Mas ele não tá Deusão. devendo... Mas tipo assim, Deus não tá devendo explicação pra ninguém. É. Rapaz, até que esse rapaz aí tá coerente, hein? Até que esse rapaz aí tá coerente. É, ele tá entendendo que não faz sentido a história, né? Aí tá o Rodriguinho lá mandando um monte de papo nada a ver. Coisa que nem tem na Bíblia. Mas Deus não duela com o seu caráter. Essa que é a questão. Nós duelamos com o nosso caráter. Você entendeu? A gente tem aquele negócio, não, no escondido eu faço, ao vivo não. Deus não duela com o seu caráter. Porque Mas é porque, tipo assim, Moisés, ele desce com as ordens de Deus de não matarás, né? Aí assim que ele desce, ele mata 3.000 homens. 3.000 pessoas. Entende? Então não tem duelo nenhum. Não tem duelo com caráter nenhum. Entendeu? É complicado. Deus prometeu lá a terra lá prometida pro povo. Tu ganhou a terra prometida. Nem o povo. Tá entendendo? A loucura que é isso. E de tudo, como que ele não sabia da morte? Ele sabia. E ele resolveu pagar o preço mesmo assim. Ah, Não, quem pagou o preço foi a humanidade, né? Se Jesus pagou o preço pela morte, então por que as pessoas não são imortais? Porque a imortalidade é em terra, não é tipo em mundo espiritual, né? Ah, não, vamos conceber um mundo espiritual que as pessoas vão ser imortais. Não, 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 não. A Bíblia fala de imortalidade terrena, na terra, não em uma outra dimensão. Tanto que a Nova Jerusalém desceria do céu para a terra, não é isso? E aí os mortos seriam ressuscitados. E aí teria o corpo glorificado e não o espírito glorificado, tá? Então não tem nada de que Jesus pagou o preço. Isso aí é balela. Como é que essa questão de pagar o preço? Outra parábola para vocês. Dizem que uma vez um rei colocou regras no reino dele para organizar a vida de todo mundo. Isso aí tá na Bíblia, isso? Isso é verdade? Isso aconteceu de verdade? Ou é só historinha? Que se for historinha, né? Cada um inventa a sua historinha e pronto, acabou. E tudo funcionava bonitinho. Por exemplo, ninguém roubava naquele reino. Porque estava escrito na lei lá. Se alguém roubar, vai ter os olhos arrancados. Causa e consequência. Ninguém roubava. Todo mundo dormia com a porta aberta. Não tinha tranca. A delegacia ficava às traças, porque ninguém ia preso. Se roubava, quem quer perder o olho? Nossa, utopia, né? Utopia. Onde que é esse país aí? Não existe isso, é só história. Um belo dia, os soldados trouxeram a majestade. Esse rapaz aqui foi apanhado em flagrante roubando. E a lei mandou arrancar os olhos. Sim, a lei manda isso. É o filho Só que dele. tem um problema, majestade, é o seu filho. Ih, É o príncipe. nossa. E o menino implorando, pai, não arranca meu olho, não, pai, não arranca meu olho, não arranca meu olho. todo podcast que ele vai, ele conta essa história aí. Eu falo isso aí lá no Flow, é a mesma coisa. Se você fosse aquele rei, o que você faria? Eu não ia arrancar, não. No papo reto. No papo reto. Eu né? no papo reto eu não arrancaria não do meu filhote, não. Ele falou, cara, Aham. Se você não arrancasse, o que o povo ia falar? Ah, O povo nem ia saber, cara. O povo nem ia saber. O cara ia dar uma ordem lá de que não pode. Se os caras que aguentassem, ele ia mandar matar os caras. Entendeu? Não tem essa parada. esse rei não é justo. Se fosse o filho da lavadeira, ele arrancava. Mas como é o filhinho dele, e ele também não ia dar dando exemplo nenhum pro filho. Eu sou muito... É que nem aquela parada lá. O mito, o Bolsonaro falava assim, ó. Bandido bom é bandido morto, tá ok? Aí quando o filho dele tava sendo processado, supondo aí que o filho dele fosse condenado. Não tivesse lá aqueles esquemas lá, aquelas paradas, aquelas doideiras lá na investigação, que a gente fica sabendo, né? Mas, vamos supor que ele tivesse sido condenado. Aí ia continuar bandido bom é bandido morto? Não, né? Aí não, né? Entende como é que é foda? Então, tipo assim, é uma regra pra vocês, pra mim não. Aí é complicado, né?
Suave, acho que não é arrancar O que de ele ninguém, não. fez? Ele arrancou? Não. Ele podia mudar a lei também, né? Mas não, também não dá certo. Se ele também arrancasse, Ah, também ia dar problema. Porque se ele arrancar fazendo esse rei não teve misericórdia nem do filho dele, quanto mais de nós. Que rei tirano. ué, mas não é isso que fala de Jesus? Que Jesus era o filho dele, aí ele foi lá e matou Jesus, e aí não mostra a tirania dele? E ele não foi tirando com as pessoas, não foi tirando com o próprio povo, fazendo até as mães comerem a carne dos próprios filhos? Não foi ele que reuniu os exércitos para destruir o próprio povo? Não foi Deus que mandou dilúvio matando milhares de pessoas, milhões de pessoas no mito? Então, no mito bíblico, Deus é o maior vilão. Deus é o maior tirano da Bíblia. É um dos maiores tiranos da ficção. É o personagem Deus, tá? Então, não sei que analogia é essa aí, que Deus é bonzinho, que Deus é amor. Deus ensina você a escravizar pessoas. Deus ensina você a pegar uma mulher prisioneira de guerra, transar com ela, depois abandonar ela e tá tudo bem. Você pode espancar seu escravo e se ele sobreviver um dia, tudo certo. Seu dinheiro. E que se foda. É esse Deus aí que é o Deus de amor, que é o exemplo, que é o justo. Ananias e Safira não deram dinheiro, fulminou os dois. No Novo Testamento isso. O Apocalipse vai ser o quê? Vai ser festa, né? Vai ser open bar. Não. Apocalipse no mito bíblico é destruição. É chacina. É violência. Não tem nada de amor, perdão e misericórdia. Que isso, cara? Então ele não podia arrancar e não podia não arrancar. Palavra de rei não volta atrás. Sabe o que ele falou? Palavra de rei não volta atrás. São 2 olhos que a lei requer. São 2 olhos que a lei terá. Os dele. Arranquem os meus olhos e deixe meu filho vivo. Nossa, que história linda. Você conseguiu ser ludibriado por essa história aí? Parabéns, você é trouxa. Olha como é que essa historinha dele aí é digna de quem não leu a Bíblia e não conhece o personagem Deus. O personagem Deus, ele não pode se encaixar no exemplo desse rei pelo simples fato de que o Davi traçou a Betseba, né, que era a mulher do Urias, né? Foi lá e fez tchucu-tchucu com ela. Armou uma armadilha para matar Urias. Ou seja, o Davi já descumpriu a lei. Então, o Davi e a Betseba deveriam ser mortos. Deveriam ser assassinados 2, segundo a lei. Só que o que Deus fez? Perdoou Davi. Então, Deus já não cumpriu a lei. Já não fez isso aí que ele falou. Mas, o filho de Betseba e Davi, Deus puniu. Deus matou a criança. E matou antes que cumprisse os 7 dias. Ou seja, a criança nem entregue a Deus foi. Pra quê? Para que os inimigos não se escandalizassem. Então, dentro dessa lógica dele, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não se encaixa. Dentro dessa mesma analogia que ele fez. Entendeu? Então isso é coisa de quem não leu a Bíblia ou de quem está tentando ali passar uma versão de Deus que não existe em lugar nenhum do cristianismo. E nem do judaísmo. Porque o Deus do judaísmo é um Deus punitivo, vingativo, é um Deus do mal, um Deus malévolo, é um Deus incoerente, é um Deus contraditório. É um Deus que é tudo, menos justo e bondoso. Tá bom? Por que ele fez isso? Por amor. Ou por amor, né? Por amor. Isso aí não leu a Bíblia, não. Que na Bíblia, meu irmão, não tem essa parada de Deus de amor, não. É Deus que manda matar criancinha. É Deus que manda, como diz lá em, se eu não me engano, Oséias 13, fender mulher grávida ao meio. Você aí que é contra o aborto, você já parou pra pensar nisso? Você tem um Deus que manda fender mulher grávida ao meio. É esse Deus aí, que manda pegar a espada e transpassar os bebezinhos. Isso aí é Deus de amor? E agora? Fala aí agora que isso aí é Deus de amor? Tem que ler a Bíblia, hein? Tem que ler a Bíblia, hein, meu coreco? Conjugou o amor divino Porra. com a posição soberana de monarca. Deus fez a mesma coisa. O ser humano precisa de perdão, ele terá o perdão. Mas para perdoar a humanidade, alguém tem que enfrentar a morte eterna. Aí fala São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para a gente ter esse papo reto aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário. Ué, morreu e ressuscitou? Então cadê o sacrifício? Cadê a morte eterna de Jesus? Jesus não teria que morrer eternamente? Aí depois ele ressuscita e fala: yeah! Pegadinha do malandro! Porra, meu irmão. Galera, na boa, velho, isso aí é tudo historinha, pra boi dormir. Tem gente que acredita nessas coisas aí. Lembra aqui a vocês, eu não tenho nada contra a pessoa do Rodrigo Silva.
tá? Parece até ser uma pessoa gente boa, um cara maneiro aí pra trocar ideia e tal. Mas assim, só história. Só ladainha, gogó, parece que não leu a Bíblia. O rapaz ali no podcast fazendo ali perguntas sinceras, né? Perguntas honestas, perguntas coerentes. E o cara aí fazendo esse embromation todo aí, essa enrolação toda aí, cara. Não faz o menor sentido, tá bom? Então, galera, se você gostou dessas reflexões aqui, desse bate-papo, espero que você deixe o like, que você se inscreva no canal e deixe seu comentário, comentando aí as historinhas do Rodrigo Silva. Tamo junto, um grande abraço, fui!